Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal da Paz. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Quarta-feira, vamos reiniciar nossas atividades. Muita gente já está trabalhando pela manhã e outros tantos começarão a trabalhar à tarde, como eu também, a partir das 13 horas. Muitos estão retornando do feriadão e então vamos retomar as nossas atividades debaixo de um dilúvio de notícias tristes, difíceis e de futuro sombrio para toda a humanidade. Realmente, um homem chamado Vladimir Putin está colocando o mundo em polvorosa, em desespero. Eu não sou especialista em guerra, muito pelo contrário, o meu canal, você que acessa o canal, que é inscrito no canal, sabe que o nosso canal é o canal da paz. Aqui se busca paz, aqui se prega a paz. A paz é Jesus, é uma pessoa. O ser humano realmente é uma desgraça. O ser humano é indecifrável, né? O ser humano não tem como nós decifrarmos. Conceituar o ser humano é difícil, porque neste momento, com tanta desgraça, com tantas pessoas já sendo mortas, assassinadas, por causa de tratados, por causa de briga de poderes, de armas nucleares, sabe, o homem se tornou beligerante, é um problema sério. E realmente aqui não quero entrar no mérito se Vladimir Putin tem razão ou não, se a Ucrânia tem razão ou não. Eu sei que cada país quer viver em paz. E é possível que lá do Ocidente, né, o pacto chamado de OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, das nações, dos países ocidentais, que criaram em 1949 esta OTAN para fazer frente aos ataques ou às ameaças que a União Soviética fazia. Mas hoje a União Soviética já mudou muito, é um país até cristão, se você não sabe, muitos não sabem. E eu ouvi o discurso do Putin do dia 24 através daquela youtuber, a Débora. A Débora tem mais de 600, ela é uma especialista nesses estudos, né, de guerra e dos países, das nações, da Ucrânia, da Rússia. Ela é muito inteligente e ela então fez um comentário sobre o discurso do Putin. E a gente percebe, ela fazendo ali, acompanhando o discurso dele, que ele diz que realmente ele está irado contra esta tal da OTAN, que ele conceitua como uma mentira. Ele faz uma assertiva e diz assim, isso é uma mentira. Os Estados Unidos e os países da OTAN não cumprem nada do que dizem e estão colocando, avançando suas armas nucleares apontadas para o meu país. E eu não posso colocar minhas armas, o que eu tenho de material bélico lá na fronteira dos Estados Unidos, porque se eu fizer isso, estou declarando guerra. Agora eles podem fazer. Então vejam que há coisas aí que nós não compreendemos e que, em parte, Putin tem razão, em parte acho que os Estados Unidos também devem ter, mas o que não se pode admitir é que se lance todo este ódio, toda este entrever, esse conflito sobre as pessoas, que não tem nada a ver sobre crianças e tudo mais. Mas o mais incrível disso tudo, me permita que eu vou ter que alongar um pouquinho, o mais incrível disso tudo é que as nações, elas não consultam a Deus. As pessoas não consultam a Deus. O presidente da Ucrânia não consultou a Deus para saber o que ia fazer. O presidente da Rússia, que se diz um país cristão, não consulta a Deus, não consulta a Jesus, o Espírito Santo, que tem o controle, tem o comando de todas as coisas do universo e da Terra, deste planeta. Está aqui na palavra de Deus. Se eles estudassem a palavra de Deus, talvez sejam estudantes da palavra de Deus, mas não cumpridores, não vivem o cristianismo, o mundo seria diferente e essa guerra não existiria. E então o Putin fala assim no grande reset, ou seja,
ele diz assim, temos que apagar tudo isso, temos que zerar tudo isso e se for preciso nós vamos para uma guerra mundial, disse ele. E Débora, então, uma excelente comentarista, ela fala assim, olha, eu já tinha dito isso, nós estamos na iminência da terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear que destruiria o planeta. Você e eu deixaríamos de existir para que, sei lá, os sobreviventes dessa nova geração, desta nova ordem de coisas pudessem, então, reconstruir tudo novamente. Ou, quem sabe, um choque desta grandeza, desta envergadura, fizesse com que os grandes líderes mundiais pudessem refletir e então sentar numa mesma mesa e conversar. É mais ou menos por aí. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está pensando, se você já ouviu sobre uma terceira guerra mundial, você pode ficar descansado, porque a palavra de Deus nos assegura que não haverá terceira guerra mundial. Porque está escrito no Apocalipse 7, sobre a preparação. Deus está preservando os seus filhos, aqueles que amam os seus mandamentos, aqueles que guardam os seus mandamentos, que creem na salvação em Jesus Cristo, no seu sacrifício e tudo mais. Então, diz Apocalipse 7, diz assim, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando, olha aqui, ó, estamos aqui com o globo dos 4 cantos da terra, não é? Norte, sul, leste, oeste, os 4 anjos de Deus. Sabe que os anjos são ministradores de Deus. Os anjos atuam sobre o nosso planeta. Enquanto nós dormimos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estamos envolvidos com os nossos compromissos, os anjos de Deus estão atuando e os anjos de Deus têm poder sobre o maligno. Pessoas que desencadeiam guerras, como guerras desse tipo, dessa natureza, estão sendo dirigidas, tem personagem sobrenatural por trás deles. É o próprio inimigo que está por trás destas pessoas, provocando guerras sangrentas. É o inimigo que gosta de sangue. Deus não gosta de sangue. Deus teve que dar o seu filho e derramar o sangue do seu filho para nos salvar e para evitar mais sangria, mais sangue, mais morte de todo mundo. Percebe isso? Então estes 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, diz Apocalipse, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Vento no Apocalipse é guerra, é conflito, é contenda. Então os 4 anjos estão segurando as contendas da terra. Esta guerra é uma guerra, embora nos envolva economicamente, financeiramente, a nível mundial, vamos sofrer os reflexos na economia, nas finanças, no sistema monetário e etc, etc. Mas não é uma guerra global mundial. O Putin está chamando a atenção do mundo para o que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos querem impor uma ditadura que chama de democracia, não é? Mas ele já deixou há muito tempo os Estados Unidos a sua natureza democrática, o seu DNA democrático, já não é mais. Mas aqui diz assim, e vi no verso 2, e vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, este não é o sinal do fim do mundo. Guerras, Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras. Lembram-se? E eu quero ler o capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético de Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Os anjos se aproximam de Jesus quando Jesus faz o discurso dos últimos acontecimentos, da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e depois Jesus ele se remete para o futuro, do verso 3 em diante, e diz assim no verso 3 em diante, os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do final dos tempos, de todas as coisas? Os discípulos ficaram curiosos. E no verso 4
E ele disse, então, Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça. Então está acontecendo, guerras e rumores de guerras, mas não uma guerra mundial, porque Deus está segurando os 4 ventos da terra. E quando então virá o fim? Ora, o fim virá, diz ainda lá na continuação, no verso 9, porém tudo isto é o princípio das dores, né? Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos. Já viu isso? Parece a notícia do dia. E o 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados a todas as nações por causa do meu nome. Ele está falando dos cristãos, daqueles que foram perseguidos, mortos na Idade Média, se tornaram mártires, em nome, inclusive, de Deus. E aí no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Já viu isso? A inversão de valores, não é? Um mundo imoral que nós estamos vivendo, realmente uma degeneração, uma destruição, uma desconstrução dos princípios eternos de Deus. A humanidade está vivendo. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E olha agora o verso 14 do capítulo 24 de Mateus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. Aqui no canal da Paz, amigo, amiga, quando nós abrimos a palavra de Deus para levar o evangelho da paz, que é Jesus Cristo, nós estamos cumprindo esta profecia, porque através da internet, se você nos ajudar, multiplicar, compartilhar, viralizar o evangelho, tanto mais Jesus mais rápido virá. E então virá o fim, é somente com o final da pregação do evangelho, ou seja, quando o evangelho alcançar todo o globo terrestre, as nações, tribos e línguas, então Jesus virá. Não é com esta guerra aqui entre o Putin e o rapaz lá, o presidente lá da Ucrânia, que agora me fugiu o nome dele. Que tal? Temos bem segura a palavra de Deus. Desculpe que eu avancei um pouco no horário, 12 minutos, mas vale a pena ouvir esta mensagem. Esta guerra não provocará, não é estupim de uma guerra mundial, porque Deus, através dos seus anjos, está segurando os 4 ventos, que são ventos que simboliza, representa guerras, rumores de guerras, conflitos. Deus está segurando através dos anjos poderosos, para que os seus filhos, para que você e eu nos arrependamos, nos voltemos para Ele, arrependidos, para que Ele nos purifique, nos restaure, nos santifique, e então seremos selados pelo Espírito Santo de Deus, e o Evangelho será pregado, o Evangelho de Jesus será pregado em todo o mundo, porque tem muitas nações que não conhecem Jesus ainda. O Evangelho vai entrar ainda nessas nações, e então virá o fim. Que você tenha um bom dia. Que você fique com Deus e confie na sua palavra, a palavra viva e eficaz que transforma e salva, que nos dá esperança, fé e paz. Tenha um bom dia, uma feliz quarta-feira, fique com Deus, amo vocês.